E aí, tudo bem com você? Já tô tomando aqui a minha aguinha. Me hidratando, deixa eu baixar aqui, rapidinho. Galerinha, olha só, você que tá ligado aqui nesse vídeo, não esquece, você assistiu o primeiro vídeo? Esse é o segundo vídeo que nós vamos falar sobre a molécula de água. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta lá, assiste o primeiro vídeo, fica por dentro daquelas primeiras novidades, primeiras informações e vem pra cá, porque aqui nós vamos falar agora das principais características da água e por que essas características são importantes principalmente para o nosso organismo, tá bom? Se não assistiu o primeiro vídeo, volta lá. Se assistiu, se liga aqui. Já se inscreveu no canal? Não esquece, se inscreve no canal aí, ative o sininho para receber as notificações e dá esse like para ajudar a gente, nosso trabalho aqui de uma forma bem legal para ti. Vem comigo? Tá pronto aí? No primeiro vídeo, falamos sobre a molécula de água, o famoso H2O. Não esquece. Duas moléculas de hidrogênio ligadas à molécula de oxigênio, oxigênio negativo, hidrogênio positivo. Galerinha, então bora agora ficar por dentro das principais características da água que são muito importantes para o nosso organismo. A primeira característica é a água como solvente universal, também a água como moderador de temperatura, a água tendo uma forte coesão e adesão, e também vou comentar um pouco contigo sobre essa aqui, a água nas reações químicas do nosso organismo. Para que essas reações possam acontecer, gente, eu tenho que ter uma boa quantidade de água no meu organismo. A água ela pode ser utilizada como reagente e como produto. Ela pode ser utilizada para uma quebra de uma molécula ou para a formação de uma molécula. Quando a gente analisa a água nas reações químicas, a gente lembra lá da fotossíntese. A fotossíntese ela é feita pelos vegetais e pelas algas, e para que ela possa ser realizada, eles têm que ter, na verdade, a presença de água. Lembra que todo o oxigênio liberado pela fotossíntese, ele vem da quebra da molécula de água. Quando a gente vai lá, tem o processo lá de produção de proteínas, onde os aminoácidos eles vão se encaixando no outro, a gente tem a perda de uma molécula de água lá. É uma reação chamada de reação síntese por desidratação. Quando a gente também vai quebrar alguma molécula no nosso corpo, é preciso água, que é chamada reação de hidrólise. Então a água tem uma grande importância nas reações químicas dos seres vivos. Aí no teu citoplasma, nas tuas células, uma hora dessa, está ocorrendo muitas reações e certamente a água está presente lá, tá bom? Mas bora falar de cada uma dessas três aqui de cima? Tá pronto? Tá preparado? Já tá com o teu caderno aí para anotar? Não esquece, galerinha, não entendeu? Pausa o vídeo, pega o teu caderno, anota direitinho, põe o vídeo para rolar, anota bem bacana, mas te liga porque as principais informações a gente vai te repassar aqui. E sempre te dando aqueles toques para que tu possa arrebentar. Galerinha, a água como solvente universal. Olha só que bonito. A água é a universal, solvente universal. Como assim, professor? A água é o solvente universal para o nosso organismo. Eu te falei que a água é uma molécula polar. Ela tem cargas negativas, ela tem cargas positivas, oxigênio negativo e hidrogênios positivos. Isso é maravilhoso, porque no nosso organismo diversas outras moléculas também têm essa mesma característica de ser polar. Diversas substâncias vão se misturar com a água. Dissolver na química significa separar. Quando a água vai se misturar com essas moléculas, o solvente que é a água vai se misturar com o soluto e com isso ela consegue formar uma solução. Olha lá que interessante, entendeu? É por isso que a água é o solvente universal. Essa característica dela ser polar é muito importante pra gente, porque diversos nutrientes vão passar pelo teu sangue, vão viajar pelo teu sangue, e o teu sangue é composto por muita água. E exatamente essa característica da água de ser polar vai ajudar com que esses nutrientes que se misturam com a água possam ser transportados. É o caso aqui dessa pequena moléculazinha aqui de NaCl, famoso sal de cozinha. Imagina só que eu tenho aqui essas moléculas todas juntas e eu vou jogar ela aqui para dentro. Ó. Olha lá, vem, ó, que bonito, legal. Quando eu jogo o NaCl aqui dentro desse nosso recipiente que tem água, as moléculas de água vão atrair as moléculas do NaCl, do cloreto de sódio. E olha só que interessante, gente. Eu tenho aqui as moléculas de Na+, vão ser atraídas pelo O negativo. E as moléculas de Cl- vão ser atraídas pelo hidrogênio positivo. E assim vai, ó. E assim vai, e assim vai, e assim vai, e assim vai. E aí, gente, o soluto vai estar reagindo com o solvente. E aí, no final, eu vou ter uma solução. É por isso que quando tu joga lá o sal de cozinha na água, ele consegue lá se dissolver na água. Porque ambas são moléculas polares. E cargas negativas e positivas dessas moléculas vão se ligar. Olha o que acontece aqui, olha. A carga positiva aí do NaCl, ela vai se ligar com a carga negativa da água, né? O oxigênio negativo. O cloro negativo vai se ligar com o hidrogênio positivo da água. Lembra lá?
Ambas são moléculas polares e com isso a água consegue dissolver essa outra molécula. Isso é muito importante para a gente, como eu já te disse, para o transporte de substâncias no nosso organismo. Outra característica importante da água para a gente comentar, gente, é que como ela é polar, ela vai se juntar, se misturar com uma ou outras moléculas polares. Mas tem moléculas que não gostam da água. Olha só que interessante. Não, água não se mistura com água. Não tem gente que não gosta de tomar banho? Tem gente que não gosta de água também. Tem moléculas também que não gostam de água. E essas moléculas, gente, de acordo com a sua afinidade com a água ou não gostando de água, elas podem ser chamadas de moléculas hidrofílicas ou moléculas hidrofóbicas. O que é moléculas hidrofílicas? Não é moléculas hidrofílicas, é moléculas hidrofílicas. Existem essas moléculas e existem as hidrofóbicas. O que são hidrofílicas? Gente, moléculas hidrofílicas, anota aí. São aquelas moléculas que elas gostam de se misturar com a água. Elas também são polares, elas se misturam com a água. Por exemplo, o nosso amigo NaCl, molécula polar com molécula polar, molécula hidrofílica, se mistura com a água. O que são moléculas hidrofóbicas? As moléculas hidrofóbicas, elas não se misturam com a água. Como, por exemplo, nós temos os lipídios, as gorduras, elas são moléculas hidrofóbicas. Não, água não quero se misturar contigo, gentalha. Na verdade, gente, as moléculas hidrofóbicas são aquelas que não se misturam com a água. Agora tu já sabe. E ainda mais, vou te dar outra informação. Existem as moléculas chamadas de anfipáticas ou anfifílicas, que elas têm estruturas que se misturam com a água e estruturas que não se misturam. Nós vamos estudar isso lá na parte de lipídios, que são os fosfolipídios. São moléculas que têm partes que se misturam com água e partes que não se misturam. Outra característica da água. Olha só que bonito, né? Oh, que bonito. Legal. O solzinho e a gotinha de água. A água tem a capacidade de absorver e conservar calor. Ei, grifa aí, anota aí. A água possui alto calor específico. Olha o livro aqui. Alto calor específico. Por que isso é bom pra gente, galerinha? A água, ela é uma molécula que ela consegue suportar uma grande quantidade de calor. Pode vir calor, eu sou água, eu suporto. Galerinha, a água possui um alto calor específico. O que é um alto calor específico? É a quantidade de calor que 1 grama de uma molécula precisa para que ela mude em até 1 grau a sua temperatura. Oh, que coisa maravilhosa, né, galerinha? E a água, ela tem um calor específico 1. Isso é bom? É maravilhoso, gente. Bora ler aqui? Quanto maior for o calor específico de uma substância, maior será a quantidade de calor que deverá ser fornecida ou retirada dela para que ocorram variações de temperatura. O calor específico da água 1 é considerado alto e para isso, gente, é preciso uma grande quantidade de calor para mudar a temperatura da água. Quando tu põe a tua água lá para fazer aquele macarrão instantâneo, é preciso um certo tempo, uma grande quantidade de calor sendo emitida para que a água possa mudar a temperatura e comece a ferver. Olha lá que interessante isso. Isso é importante para o nosso organismo, galerinha? Isso é maravilhoso. Oh. Ai, meu Deus. Galerinha, aqui na nossa região norte, então, isso aqui é maravilhoso. O calor intenso aqui, o verão aqui da região norte, cerca de 37, 39, 40 graus. Tem dia que chega até 70 graus Fahrenheit. Ó, só que não, tô brincando, tá bom? Galerinha, olha só que interessante. Essa grande quantidade de calor que tem no teu organismo, ela consegue absorver... de calor não, desculpa. Essa grande quantidade de água que tem no teu organismo, ela consegue... Tá vendo? O calor tá me deixando até meio doido. Essa grande quantidade de água que tem no teu organismo, ela consegue absorver uma grande quantidade de calor. Só que tu tem que tomar cuidado. Que esse calor intenso, o nosso corpo, ele suporta uma temperatura ideal de 36 a 37 graus. Aqui na região norte, nós estamos acostumados com cerca de 40 graus, principalmente no verão, muito quente, muito quente. E por que essa água é importante, essa quantidade de água é importante no teu corpo? Porque como a água consegue absorver uma grande quantidade de calor, ela consegue ajudar o teu corpo a permanecer com a temperatura constante. Claro que o nosso organismo, ele tem todo um sistema de regulação dessa temperatura, que eu vou contar para vocês. Mas essa característica da água de possuir alto calor específico é muito importante para o nosso organismo humano. Eu vou te falar por quê. O nosso organismo, ele tem o chamado controle da temperatura corporal. Tu recebe calor, essa água suporta, só que vai chegar um momento que tu pode passar mal. E aí tu vai... tu desmaia, tu pode desmaiar, pode dar uma cara branca. E aí, galerinha, não deixa isso acontecer, galerinha. O teu organismo, ele tem um sistema de regulação da temperatura
que ele vai ajudar a tu conseguir ficar nessa temperatura quente, doido. Aqui da região norte, olha só. Ai, meu Deus, que bonito, que calor gostoso. Galerinha, como acontece? Olha só o processo. Como nós temos muita água no nosso organismo, essa água suporta o calor. Só que chega um momento que o teu organismo não suporta mais. É o seguinte, muito calor, o cara tá passando mal. E aí, o teu organismo, ele aciona todo um sistema e começa... A informação que é captada pelos receptores presentes na tua pele, no teu organismo, vai ser mandada para a central aqui. A central de atendimento da temperatura corporal. Esse carinha que trabalha aqui responsável é chamado de hipotálamo. Hipotálamo. Esse carinha aqui ele vai receber a informação. Olha, hipotálamo está muito quente. A água já conseguiu reter muito calor, mas aí não está aguentando mais. O cara vai desmaiar, o cara vai cair. E aí o hipotálamo, obrigado, eu vou acionar o nosso controle de temperatura. E aí esse hipotálamo, gente, sabe o que ele vai fazer? Ele vai acionar as glândulas sudoríparas. As glândulas sudoríparas são estruturas específicas do nosso organismo na produção, sabe de quê? Suor. Galerinha, as glândulas sudoríparas, elas são glândulas específicas para pegar essa grande quantidade de calor e mandar embora. Elas vão produzir suor num processo chamado de sudorese. Ó, que interessante. Aí o hipotálamo falou, alô, glândula sudorípara, seguinte, olha, o cara tá passando mal. Bora agir, bora trabalhar, chama as outras aí, vão produzir suor para que esse calor possa ser mandado embora. Aí a glândula sudorípara vai lá, galerinha, bora lá, sudorípara, bora lá. E elas começam a produzir o quê? Começa a produzir suor. E aí, galerinha, quando tu tem aí um intenso metabolismo, tu tem muito calor, o que acontece? Tu começa a produzir suor. É o teu sistema de termorregulação trabalhando. As glândulas sudoríparas começam a produzir suor. O suor tem uma grande quantidade de água e também outros nutrientes que vão ser eliminados do teu corpo. E isso é um processo que o teu corpo realiza para que tu possa permanecer com a tua temperatura constante. Ele vai liberar aquele calor contido no teu organismo, onde a água está absorvendo grande quantidade, vai liberar e tu pode, com isso, permanecer com a tua temperatura constante. Ele vai resfriar teu corpo. Como isso acontece? Quando o teu organismo produz suor, tu fica todo meladinho, né? Todo cheio de suor. Olha só que interessante, uma vez eu fui comprar um churrasco na chapa aqui na minha cidade, aí a mulher tava lá fazendo o churrasco, aí só vi quando ela passava a mão aqui e caía lá, fazia aquele... Olha só que gostoso, churrasco, uma delícia. Tempera o churrasco, né? E aí, gente, é doido. Esse suor aí, o que vai acontecer? Ele é constituído de muita água. Então essa água ela vai evaporar. E com isso ela vai evaporar devido a quê? Devido a esse calor que é liberado também. E aí quando a água vai, olha a água embora. E o calor vai junto, E aí tu consegue o quê? E tu consegue liberar esse calor através do teu suor lá. O calor acompanha as moléculas de água que vão embora. E aí tu consegue fazer o quê? Resfriamento do teu corpo. E aí tu continua, tu permanece com a tua temperatura constante. Esse é muito importante, né? É o processo que ocorre aqui pelo teu organismo. Lembra lá? Hipotálamo dá ordem, né? O hipotálamo recebe a informação, está muito quente, ele dá ordem para as glândulas sudoríparas produzirem suor. Começa a produção do suor, o suor tem uma grande quantidade de água, essa água ela vai evaporar e junto ela leva o calor e aí resfria o nosso corpo. Olha a importância da água no teu organismo. Doido, isso é muito legal, né? Bora lá para mais uma característica da água. A água possui uma forte coesão e adesão. Bora definir o que é coesão, bora definir o que é adesão? Coesão é a forte ligação entre as moléculas de água. As moléculas de água são fortemente ligadas por ponte de hidrogênio. Então, grava aí, coesão é a forte ligação que existe entre as moléculas de água. Elas são fortemente ligadas por ponte de hidrogênio, que dá a elas uma forte coesão. E o que é adesão, professor? Bora definir? É a capacidade da água de ligar-se a outras moléculas diferentes. Quando eu tenho água se ligando a outra molécula que não seja a água, ela tem um poder de se aderir a outra molécula. Por exemplo, quando tu toma lá um suquinho lá no teu canudinho, que hoje em dia não pode fazer mais isso, né? Tá proibido usar canudinho. Tu toma lá teu suquinho, e aí as moléculas de água elas vão se aderindo na parede do canudinho, e uma vai puxando a outra. E aí a água consegue chegar. Ó, que interessante. Mas a gente vai falar sobre cada uma delas. A forte coesão da água, ela dá uma característica importante à água, que é chamada de alta tensão superficial. E a forte adesão também dá uma característica chamada de capilaridade. Bora ver o que é isso, gente? Bora lá. Tensão superficial. O que é? Galerinha,
A água possui uma alta tensão superficial. Anota aí no teu caderninho, anota aí porque isso é importante. A água possui uma tensão superficial alta. As moléculas de água são fortemente ligadas por ponte de hidrogênio. As ligações entre as moléculas que ocorrem na superfície da água são mais fortes em relação às que ocorrem entre as moléculas abaixo da superfície. Por que a água possui uma alta tensão superficial? O que isso quer dizer? Quer dizer, galerinha, que aqui na superfície, essas moléculas tendem a se ligar mais fortemente. Essas ligações são mais fortes do que as moléculas abaixo da superfície. Isso se dá justamente porque as moléculas abaixo da superfície, elas se ligam em várias direções. Isso faz com que essas ligações se tornem mais fracas. Aqui na superfície, essas moléculas se ligam em poucas direções. Olha só, para os lados e para baixo. Nem para cima, porque acima está o atmosférico. E isso faz com que essas moléculas se liguem mais fortemente. Então é por isso que eu tenho uma forte ligação na superfície e mais fracas abaixo da superfície. Então é por isso que nós temos a água tendo uma alta tensão superficial e forma uma película na superfície da água. Isso é importante? É exatamente essa característica que proporciona alguns objetos não afundarem na água, que proporciona alguns insetos a conseguirem caminhar. Eles pensam que eles são Jesus e eles começam a caminhar sobre a água. Olha só que interessante. Então se cair na tua prova alguma coisa falando sobre algum objeto, algum inseto que ele não afunda, e a questão te pede alguma informação, qual é a característica da água que proporciona isso a eles, não esquece. Alta tensão superficial. Se aparecer dizendo que é uma baixa, está errado, é uma alta tensão superficial. Por quê? Porque eu tenho na superfície as moléculas mais fortes, ligadas mais fortemente do que abaixo da superfície. Tá bom? Aqui de perto de casa tem vou contar uma coisa para vocês. Aqui perto de casa tem uma ponte bem legal. De vez em quando nós vamos tomar banho. Agora não, que a gente já tá grande, né? Já tá adulto, mas quando eu era criança eu não saía de lá. E aí uma vez eu fui tomar um banho lá, eu com meu irmão, e a gente disputava quem pulava melhor, né, na água, papá. E eu fui pular, doido. Só que aí, na hora que eu tava indo, que eu tava dando aquele pulo bacana, meu pulo ia ganhar certamente 10 se fosse numa Olimpíada. E aí veio as almas do mal. Elas vieram e puxaram a minha perna, cara. Puxaram a minha perna e puxaram o meu braço. E eu caí de peito na água, égua doido. Foi uma dor que eu senti aqui nisso aqui, o negócio parece que abriu aqui, parece que me deram uma porrada muito forte aqui. Por quê? Porque eu fui contra a alta tensão superficial da água. Isso, meu filho, dói, dói. Experimenta, faz isso na tua casa. Na tua casa não, mas se tiver piscina tudo bem, né? Mas se tu for um dia na praia, um dia numa piscina, tenta pular assim. Uma dica minha, tenta pular, faz bem, né? Só que não, tá bom? Não faça isso em casa. Por que isso, galerinha? Não esquece, alta tensão superficial da água. Outra coisa legal também, gente, é a sua capilaridade. Eu falei para ti que a água possui uma forte adesão. O que é uma forte adesão? É a característica que a molécula de água tem de se ligar a outras moléculas. Isso dá a ela uma forte adesão. Lembra lá que eu te falei do canudinho? Agora eu vou te falar aqui dos vegetais. Existe uma coisa que surge nos vegetais chamada tecidos condutores. Lá, se eu estou enganado, é nas pteridófitas. Nós temos a presença de tecidos condutores, chamados vegetais vasculares. Nós temos o xilema e o floema. O xilema é aquele tecido condutor que vai levar a seiva bruta da raiz para as outras partes da planta, lá para cima, e o floema vai descer com a seiva elaborada, os compostos orgânicos. E aí, galerinha, essa seiva bruta é água e sais minerais. Quando o xilema puxa essa água aqui das raízes, o que acontece? A água, ela vem devido à sua característica de capilaridade, de forte adesão. As moléculas de água vão se aderindo à parede do xilema, ó. E como elas também têm uma forte coesão, elas vão se aderindo e vão puxando as outras. E aí uma molécula vai puxando a outra. E aí elas vão aderindo e puxando a outra. É por isso que a molécula de água consegue se movimentar, consegue ser transportada aqui pelo xilema. Olha lá, isso é capilaridade, gente. Isso também acontece quando tu pega um pedaço de papel toalha, põe a pontinha dele lá numa gota de água e tu percebe que aquela água ela começa a se espalhar pelo papel toalha. Exatamente por essa característica de forte adesão, entendeu? A água ela vai se aderindo na parede lá do papel toalha e também vai puxando as outras. Oh, que bonito. Então, galerinha, falamos aqui da molécula de água. Gostou? Não esquece, assiste o primeiro vídeo. Primeiro vídeo falamos um pouquinho da estrutura da água, algumas informações importantes para o nosso organismo. No segundo vídeo falamos de todas as suas características e eu vou te dar outra coisa legal. Ei, não acaba por aqui não. Esse vídeo acaba aqui. Mas eu tenho o terceiro vídeo. Sabe o que eu tenho no terceiro vídeo? Eu tenho uma surpresa muito bacana para ti. No terceiro vídeo, eu vou te mostrar um esquema bem legal da molécula de água. Vem comigo. Ei, não esquece.
inscreva-se no canal. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se. Inscreve-se no canal. Faz o seguinte, aperta a notificação aí do sininho para que você possa receber as nossas notificações. Dá um like bem legal. Curte a gente no Instagram, gente. Professor Livan Costa no Instagram também. O nosso Face também, Professor Livan Costa. Não esquece disso aí, tá bom? A gente sempre vai estar te repassando materiais, sempre vai estar te passando as melhores dicas, um conhecimento de um jeito diferente. Eu sou o Professor Livan Costa. Bora lá pro terceiro vídeo? Ei, bora lá? Tá pronto? Bora lá? Ei, bora lá? Ei, bora!